a todos. Eu vou falar com vocês sobre gestão de resíduos em pequenas construções. Por que que a gente resolveu, né, nossa equipe de trabalho, de pesquisa, resolveu trabalhar com isso? 70% das construções na nossa região são pequenas construções. E, e isso gera muito resíduo. Meu nome é Mara, eu sou Mara Regina Pagliuso Rodrigues, sou doutora em engenharia ambiental e sou professora de dedicação exclusiva no Instituto Federal de São Paulo. Estou orientando a Vitória, que é minha aluna no curso de engenharia civil. E então a gente fez um levantamento e vai mostrar para vocês o que está acontecendo na nossa região e que não difere das outras. Então, a construção civil, ela necessita de um alto consumo de materiais e gera uma enorme quantidade de resíduos e tem a deposição, né, a disposição inadequada no meio ambiente. Isso afeta a vida da população e um grande desperdício econômico, um relevante impacto ambiental. Então, o pessoal já tem algumas diretrizes, como o CONAMA, de como a gente trabalhar com isso daí. Para vocês verem, a região de Votuporanga fica a 539 quilômetros de São Paulo e 80 quilômetros de São José do Rio Preto, que é uma região que é a cidade maior, a metrópole mais próxima da região. O Sinduscon esteve em 2012 em Votuporanga, né? E avaliou que a nossa gestão de resíduos como mediana. Então, o trabalho que a gente está fazendo é mediana. E a SAEV é um órgão que trabalha com tipo SEMAI, Saneamento Básico, SABESP, que trabalha essa parte de resíduos na região de Votuporanga. Então, ela criou alguns pontos e ela faz a gestão desses pontos para melhorar isso daí. E detectou que tem bastante problema. E ela está vinculada à nossa prefeitura. Então, o foco nas pequenas construções, como eu havia falado, é que tem 70% das construções da região é pequena e 30% já são as grandes construções que já têm uma gestão de resíduos. Nas pequenas construções, eles fazem, não tem uma orientação. Então, esse projeto é para fazer uma cartilha, um manual para a prefeitura entregar aos pequenos construtores como fazer a gestão seguindo as normas, né, da SAEV. Nós temos as classificações dos resíduos, que eles são, pela BNT 10.004/2004, que eles são classe 1 perigosos, classe 2 não perigosos, classe 2A não inertes e classe 2B inertes. A nossa classificação é especificada em classe A, classe B, classe D e classe C. A classe A são os resíduos de demolição, como os tijolos, as telhas, os materiais cerâmicos, e que eles ficam colocados normalmente no meio-fio. E também isso aí impede o pessoal de transitar. Então, como vocês estão vendo nas fotos, essas fotos a gente tirou das obras que estão sendo feitas, que estão sendo executadas, pequenas obras, né? E dá para perceber que eles fazem do jeito que der, né? Não tem uma orientação, então eles vão fazendo do jeito que der. O de classe B já são aqueles compostos de materiais reciclados, como os papéis, madeira, vidro. Então já tem as embalagens, já dá para trabalhar com isso aí, né? Já dá para fazer uma reciclagem. E o de classe C são os que têm tecnologia, como são os pincéis, as lixas, os resíduos de lã de vidro e outros, né?
que todas essas fotos a gente tirou das nossas pequenas construções. E o classe D são aqueles considerados perigosos à saúde, que são as tintas, os solventes, que contaminam o meio ambiente, tá? E também as telhas que contêm amianto, ou os materiais que contêm amianto, que são muito prejudiciais à saúde. E essas fotos mostram como que o pessoal vai depositando esses resíduos. Então, existe uma diretriz para a gestão de RCC: a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem. A não redução teria que ser um estudo bem feito para não ter essa geração, e isso é difícil. A redução tem que ter também um estudo, a tecnologia empregada não gerar o mínimo possível desse resíduo, e o processo de reaplicação, pegar esse resíduo e reutilizar. Como? Na própria indústria da construção civil dá para fazer isso, que depois será falado. E a reciclagem, que é um processo de reaproveitamento e transformação de um produto em outro produto. Então, as dificuldades em pequenas obras. As construções pequenas de demolição e as autoconstruções, elas que não necessitam de espaço físico exclusivo, então, eles vão fazendo o quê? Eles vão depositando esse tipo de resíduo em qualquer lugar, tá? Então, eles vão depositando dentro do próprio canteiro de obras, então fica... Ou em caçambas, né? Que agora nós temos uma legislação que o pessoal usa caçamba. Análise econômica. Os resíduos são materiais comprados para serem usados na obra. Se eles são mal depositados, eles vão perder a validade e vai causar o quê? Uma perda muito grande. Tudo que é desperdiçado, tudo que é resíduo é um desperdício. E o que acontece? A gente tem que trabalhar isso daí. Isso é uma função do engenheiro fazer isso, né? Então, a gestão individualizada, cada obra vai ter sua gestão direcionada para os tipos de trabalho que eles estão utilizando. E o ideal que a gente viu, né, é colocar na caçamba, fazer a separação e vai por um ponto que nessa cidade já tem, nessa cidade em toda a região. E o papel do engenheiro, ele é a elaboração de um projeto, então o engenheiro faz o projeto, vai lá e já orienta o construtor a fazer uma gestão desse resíduo. Agora a Vitória vai falar sobre os processos de gestão. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Vitória, como a Mara já tinha me apresentado, e eu vou dar continuidade à nossa apresentação. O processo de gestão de resíduos, ele pode ser dividido em 4 etapas gerais, que é a classificação e separação, o acondicionamento temporário, o transporte e a destinação final. Nós sabemos, até pela nossa convivência no nosso dia a dia, que o maior problema que tem nas construções é a classificação e a separação, né? As pessoas muitas vezes não têm conhecimento da classificação dos resíduos e como acondicioná-los na própria obra para poder dar uma destinação correta para eles. Então, eu separei de acordo com os tipos de resíduos, eu vou falar cada etapa do que fazer com esse resíduo. Os resíduos classe A são aqueles de maior volume dentro de uma obra, né? E são muito pesados. São tijolos quebrados, argamassas, pilares quebrados, tudo que é pesado na obra envolvendo concreto, argamassas, tijolos de cerâmica, são os resíduos de classe A. A maioria das vezes, né, nós locamos caçambas
de 3, 4, 5 metros cúbicos para acondicionar eles dentro da própria obra. A empresa aqui de Votuporanga, uma das principais empresas, é a Mejam Ambiental, que até está mostrada aqui na foto, na primeira foto. Ela pede que o entulho que seja jogado na caçamba seja um entulho limpo. O que seria um entulho limpo? Um entulho sem solo. Então, o solo, ele está na classificação A, né? Ele está na classe A, porém, ele não pode ser acondicionado junto com os outros resíduos dessa classe. Ele tem que ser separado para ter uma outra destinação. Então, a partir disso, você entender o que é o resíduos de classe A, você vai acondicionar ele. O que é acondicionar? Você colocar ele em algum lugar, em algum recipiente, né? O principal eu já falei, que são as caçambas, mas também tem pessoas que colocam nesses sacos de ráfia, que são sacos plásticos, onde a pessoa consegue movimentar uma melhor quantidade, então fica mais leve. E muitos desses, quando as pessoas realmente elas armazenam esse resíduo nesses sacos, ou até em big bags, né? Eles levam para um ponto que tem aqui em Votuporanga, é a patente de Votuporanga, chamado Ecotudo. Nesse Ecotudo, eles recebem quaisquer tipos de resíduos sólidos da cidade. Então, temos como principal, né, nós temos resíduos de construção civil, mas eles recebem os de classe A, os de classe B, os de classe C e diversos outros tipos de resíduos que são da cidade. Resíduos de varrição, resíduos hospitalares, resíduos de animais mortos, todos os tipos de resíduos que são gerados pela população, eles recebem. Para os entulhos, quando você leva ele em menor quantidade, assim, nos sacos, eles recebem até 1 metro cúbico de resíduos de construção civil, de entulho, né, que é mais ou menos 1/3 da caçamba. O transporte desse tipo de resíduo, muitas vezes, é feito por caminhões especiais que carregam essas caçambas. São caminhões que pegam a caçamba, colocam que transportam essas caçambas, são caminhões especiais. O transporte dos resíduos acondicionados em sacos de ráfia ou recipientes menores são levados pelos próprios moradores, né, pelos próprios responsáveis pela obra, em carro mesmo, carretinha, caminhonete, eles levam por esses meios. Então, a destinação final que o morador, o construtor, vai levar esse resíduo, parte dos resíduos é levados ao ecotudo, né, em menor quantidade, e os resíduos armazenados em caçambas, a empresa que loca a caçamba, ela tem total responsabilidade de fazer o transporte e a destinação final desse resíduo. Eu vou falar um pouco agora sobre o Ecotudo em si. O Ecotudo é um projeto pioneiro da cidade de Votuporanga, feito pela empresa Saev Ambiental, que cuida da parte toda de meio ambiente da cidade, da água, da parte de varrição, de coleta de lixo, ele cuida de toda essa parte. Lá eles recebem, como eu disse, todos os tipos de resíduo de forma gratuita, né? Eles não recebem apenas resíduos em pequenas quantidades, assim, como eu disse. Você pode levar, as pequenas quantidades são armazenadas em caçambas, como está na segunda foto, e grandes quantidades, tem gente que chega de trator lá com uma carroça grande, eles têm um monte de resíduos que eles posteriormente são usados para recapear estradas rurais. Então, eles usam esse resíduo de construção civil, esse entulho, para recapear estradas rurais. No Ecotudo, os outros tipos de materiais, como os vidros quebrados, lâmpadas fluorescentes, que também fazem parte da construção, eles têm uma chamada logística reversa. Então, tem empresas que compram, né, por um preço abaixo, compram por quilo. Isso também ajuda muito as cooperativas da cidade, porque tem muita gente que trabalha nessas cooperativas e seu único salário é por elas. Então, essa logística reversa beneficia todo mundo, o meio ambiente e a população da cidade. Bom, as caçambas que são coletadas pela Mejam Ambiental e outras empresas são levadas para uma área de transbordo, também de propriedade da Mejam. O que é essa área de transbordo?
É uma área, um terreno grande, onde eles recebem a caçamba, esse entulho, e separam. Porque tem muita gente que no meio da caçamba coloca uma madeira, coloca vidro, então eles separam. Então tudo é feito na área de transbordo. Parte desse resíduo é levado para o aterro de inertes, onde ele realmente vai ser aterrado, porque gera-se muito mais resíduo do que se utiliza. Então, não tem tanta essa circulação de resíduos. Então, parte é aterrada e a outra parte é levada para a usina de reciclagem. Aqui em Votuporanga, a gente tem essa usina de reciclagem, que é um britador, que ele brita aproximadamente 25 toneladas de resíduo por hora, né? Ele brita, então a granulometria desse resíduo diminui. E a partir disso, ele pode ser usado na fabricação de tijolos de solo-cimento, pode ser usado também na fabricação, até no recapeamento de estradas rurais, mas ainda também tem um processo de que ainda não existe uso, né, realmente um uso para esse resíduo britado, né? Tem muito resíduo produzido, mas pouco utilizado. Então, uma boa parte também desse resíduo britado vai para aterro de inertes. Bom, os resíduos de classe B são aqueles que são recicláveis, né? Então, nós temos a madeira, nós temos os metais, os plásticos e os papéis. Eles, como são, a maioria são mais leves, nós podemos armazenar em big bags ou até mesmo em baias de madeira mesmo, que são, na terceira foto está mostrando certinho aí, essas baias de madeira pode ser feito reutilizando a madeira usada na obra, né? Lembrando que a prioridade que o CONAMA dá para os construtores é a não geração de resíduos ou até a reutilização. Então, a gente pode reutilizar madeira para outras obras, ou até mesmo para construir essas baias para acondicionar os resíduos. A gente pode usar os metais para também construir um suporte para os big bags. Então, cabe ao construtor, ao engenheiro responsável, achar maneiras de reciclar esse resíduo. É também muito interessante pensar que pequenas obras, às vezes, não têm um planejamento do canteiro de obras ou até um espaço fixo para a questão de separação dos resíduos. Então, as bombonas plásticas são menores, mas você pode deixar onde o pedreiro está trabalhando, e aí fica mais fácil até para ele jogar, assim, depois você levar essa bombona para um outro lugar maior. Bom, o transporte também é feito pelos carros das próprias pessoas que estão construindo, né? E também esses big bags maiores têm caminhões guinchos que fazem a coleta desse material, também podem levar para o Ecotudo ou para alguma empresa que já faz a reciclagem, para cooperativas, né? Então, é basicamente isso. Os resíduos de classe C são aqueles mais difíceis de serem reciclados, que são os pincéis, são as lixas, são as latas de tintas vazias. No Ecotudo também eles recebem, só que eles não têm muita essa noção de que não... Assim, as latas de tinta, por exemplo, vão para ferro velho. Mas e se estiver contaminada com alguma coisa? Se tiver algum solvente sobrando? Entendeu? As lixas também, muitas vezes, vão para cooperativas, é vendida como plástico, os pincéis também, as lixas como papelão. Não tem muito uma destinação correta para esses tipos de materiais. A gente pode acondicionar eles da mesma forma que os resíduos de classe B, né, em big bags, em baias, em bombonas, em sacos de ráfia, né? O transporte por caminhões guincho, caso você armazene em big bags, ou até pelo veículo próprio. E como eu disse, destinação final, né, com tudo, as cooperativas ou até o uso em outras obras. Se você, sei lá, limpar o pincel, você pode reutilizá-lo. Então, os resíduos de classe D são aqueles considerados perigosos para a saúde humana. Eu visitei o Ecotudo esses tempos e eu vi que lá, eu até perguntei para os responsáveis, né, como que vocês armazenam as telhas de amianto? Vocês levam para onde? Vocês separam ela?
separam latas de tinta dissolvente, e eu vi que não, eles não fazem essa separação, né? Eu vi que telha de amianto estava misturada com entulho e que as latas de solvente estavam no mesmo lugar que os metais estão. Então é muito ainda, não tem muito uma consciência da separação desses resíduos. O acondicionamento também é da mesma forma que os outros resíduos. E aqui tá também as caçambas, porque tem muitas. Pode acontecer de você fazer uma demolição de uma clínica que tem um exame de radiológico, e a gente sabe que essa parte de radiação é prejudicial à saúde. Então, essa caçamba com esse resíduo tem que ser separado dos outros. Ainda não tem uma destinação correta, mas, ao meu ver, ele vai ser enterrado, né? E esse resíduo não vai ser reutilizado. Então, o transporte pode ser por caminhões especiais, como os caminhões que levam as caçambas, os caminhões que levam os big bags e até os veículos próprios. A destinação final é nos ecotudos, nas cooperativas e pela Mejam Ambiental, para a área de transbordo, para a usina de reciclagem e para o aterro de inertes. Bom, aqui estão alguns casos das nossas visitas em algumas obras. Então, essa primeira obra que a gente foi, a gente notou que eles até que separam bem, né, em vista de muitas obras que a gente viu, separam bem os materiais, eles colocam o entulho, que seria o resíduo de classe A, na caçamba, mas a gente pode ver que tem até uns resíduos de classe B, como sacos de cimento. Eles têm a mania de falar que o saco vai moer, né, vai se dissolver no meio do entulho, então eles colocam junto. Eles separam as madeiras até porque eles podem utilizar em outras obras, e o que sobram, eles dizem que colocam fogo, madeiras que realmente não vão ter nenhuma utilização, eles botam fogo na madeira, fazem até um churrasco. O resto dos sacos de cimento e também de plásticos, né? Tem gente que passa e coleta, são os catadores, né? Passam para levar, para vender, e até as latas de tinta, ele me falou que até tinha separado para ir levar para algum lugar, mas já passa alguém para coletar. Ele diz que tem um moço que ele trabalha com isso, ele recicla as latas de tinta para fazer pás, para uso doméstico mesmo, né? Outros casos, na maioria das vezes, as pessoas colocam o entulho no chão, no meio-fio, como a Mara disse. Eles não separam os entulhos, pode ver que tem papelão, tem até uma botina, tem plástico, marmita, né, o lixo orgânico misturado com o lixo de classe A, o entulho. E aí, para eles, eles dizem que não compensa muitas vezes locar caçamba, porque você paga por caçamba, né? Então, eles esperam juntar uma boa quantidade para alocar um caminhão que tem um maior volume, né? Essa segunda foto aqui é de uma obra que a gente achou bem bagunçada, que a gente vê que ela até estava meio parada, mas como é um fato aqui em Votuporanga, resíduos mal dispostos, né, que não teve uma destinação correta, podem se tornar criadouros de agentes patológicos, como a dengue. Então, é uma preocupação da saúde pública também, né? Um caso desse, por exemplo, em que você não tem uma organização e deixa a obra parada a ponto de pegar chuva, tudo mais. A terceira foto é de uma caçamba que eu vi que também estava muito bagunçada, né? Todos os resíduos são colocados nela, então a gente tem a lixa com gesso, a gente tem os plásticos, bisnagas de silicone, papelão, até o solo misturado com entulho de classe A, muito bem bagunçado, assim. E a última foto, também a pessoa faz uma obra no canto e tem um terreno vazio na frente, aí ela dispõe esses resíduos no terreno vazio, também sem muita separação, ainda tinha resíduos de vaso sanitário quebrado, aquela cerâmica também quebrada, aquele porcelanato, que também é um perigo, né? É algo muito cortante, assim, a pessoa que for mexer ali pode se cortar, né? E um ponto muito importante que a gente separou é que alguns não sabem que os ecotudos recebem resíduos gratuitamente, né? É uma informação que abrange uma boa parte da cidade, mas por experiências em outras cidades, outros lugares, que você paga
As pessoas pensam que não é tudo você tem que pagar, e por isso que não levam para lá. Bom, aqui a gente tem outras imagens, né, dessa disposição na rua mesmo dos resíduos. Essa foto aqui de cima, a primeira, do meio, é de uma obra de tijolo de solo cimento, né, que a gente conversou com o construtor. Ele disse que tem muito estudo e fabricam, né, tijolos de solo cimento a partir da reciclagem de classe A, do entulho. Porém, como a gente sabe, assim, é lógico que qualquer amostra que você coleta do resíduo, do entulho, vai ser única, ela é diferente de outra, não tem um padrão no entulho, né? E o que eles prezam é de uma porcentagem de agregado, que é a areia, que é o solo, e muitas vezes você tem que fazer um controle rigoroso, porque os entulhos é muito inconstante essa porcentagem. Então, eles pode sim trabalhar com essa fabricação por meio de resíduos, mas dificulta porque é muito variado, né? Bom, a conclusão que a gente tira de tudo, né? Os benefícios de uma boa gestão de resíduos. Ela mitiga os impactos ambientais, então você tem, por exemplo, a disposição à beira de rio, polui o rio, você tem disposição nas estradas, bloqueando estradas, também melhora as condições de saúde pública, porque você retira essa condição de se tornar um criador de agente patológico. Você reduz os custos na compra de matéria-prima para a obra, a partir do momento que você reutiliza esses resíduos gerados em uma obra na outra. Se você reutilizar, diminui o custo. Você reutilizando, você traçando uma programação de gestão de resíduos, você reduz o custo também para transporte e destinação final desse resíduo. Quanto menor resíduo, menor caçamba você precisa alocar, então menos custo para a sua obra. Também reduz muito a quantidade de acidentes dentro de um canteiro de obras. Muitos acidentes é por falta de organização dentro de uma obra, e o entulho é em grande volume, ou até um ferro pode machucar, pode causar acidentes. Você saber separar e ter um recipiente próprio para cada resíduo diminui muito a quantidade de acidentes dentro da sua obra. E também torna uma obra mais sustentável, que é um selo muito procurado por todos os construtores e é um selo muito visado, né? Torna a construção mais valorizada, né? Algumas melhorias que a gente viu e que pode ser aplicada não só em Votuporanga, mas em todas as regiões, que é a divulgação mesmo da forma correta da gestão dos resíduos e de informar também sobre a gratuidade, né, desses ecotudos, desses ecopontos em outras cidades, que eles coletam, né, que você pode levar seu resíduo, e eles se responsabilizam pela destinação, né? É muito importante também a fiscalização dos órgãos públicos para avaliar condições insalubres de obras, para avaliar condições que possam causar prejuízos para a população, né? Como eu disse, em obras desorganizadas e abandonadas. E também é importante trazer entendimento para as pessoas que a gestão de resíduos causa muitos benefícios, traz muitos benefícios para a obra, como citados anteriormente. Então é isso, Bom, pessoal. Obrigada, aqui tem os nossos contatos. Qualquer dúvida pode nos mandar e-mail. Muito muito obrigada. obrigada.